Olá pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo para vocês que é para fazer um alerta de como lidar com suas contas. Quem já me acompanha no canal sabe que eu gravo vários vídeos falando sobre educação financeira e sobre a minha jornada de como sair das dívidas. Mas antes de estar endividado, eu consegui juntar uma boa reserva de emergência e infelizmente rapei essa reserva de emergência para comprar um carro à vista. Mas o vídeo não é para tratar sobre isso. Se vocês quiserem saber sobre isso, pesquise aí no meu canal que já tem um vídeo de eu contando. Mas sim, para alertar vocês que quando o nosso padrão de vida muda, seja porque você adquiriu um bem que aumentou o seu custo de vida ou porque você mudou de emprego e passou a ganhar menos, o seu padrão de vida tem que acompanhar essa mudança. Então não adianta vocês continuarem pagando as contas da mesma forma e fingindo que nada aconteceu. E esse é um erro muito comum que eu também cometi, mesmo me considerando uma pessoa organizada financeiramente. E não adianta estar organizado no papel, mas na prática, no dia a dia, a sua vida financeira está desorganizada. E por muito tempo eu confundi pagar as contas em dia. Sabe aquela conta que você consegue pagar elas em dia? Você é uma pessoa que consegue pagar todas as contas em dia? Então, isso não é sinônimo de ser uma pessoa financeiramente organizada. Eu achava que era, mas não é. Por quê? Porque eu pagava tudo em dia, contudo não sobrava nada. E quando não sobra nem R$1 do seu salário, nem R$1 do seu orçamento, qualquer imprevisto se torna uma bola de neve. E essa bola de neve vira uma dívida futuramente, que foi o que aconteceu comigo. Ou seja, eu mudei o meu custo de vida, porém o meu padrão de vida não acompanhou essa mudança. E o que aconteceu? O imprevisto virou dívida. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, o que eu estou tentando alertar, é que a partir do momento que a sua vida financeira mudou, o seu padrão de vida, a sua forma de lidar com o dinheiro, com as contas, precisa acompanhar essa mudança de padrão de vida. Porque senão, não adianta você pegar uma folha de papel e começar a colocar todo o seu orçamento e todas as suas dívidas e achar que tudo está batendo. Não está batendo a partir do momento que não sobra nenhum dinheiro. Tudo bem? E esse foi um erro meu, achar que deveria sobrar. Mas na verdade, você tem que tirar um pouquinho antes mesmo de cair o seu salário para montar a sua reserva de emergência. E nunca retirar todo o dinheiro dela, a não ser em um caso de emergência. E não para comprar algum bem, para comprar algum luxo, não. Reserva de emergência, ela está lá somente para usar em caso de emergência. Tudo bem? E outro erro que eu cometi é que quando o dinheiro apertou, o que eu fiz? Eu não tratei certas contas como prioridade. Eu comecei a pagar, a minha intenção era pagar tudo. Eu não sei se vocês é como eu não gosto de dever. Então, eu não fiz ordem de prioridade. A minha prioridade era pagar todas as contas. Esse foi um erro porque a partir do momento que eu não escolhi o que era prioridade, o dinheiro escolheu por mim. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando o seu padrão de vida mudar, faz uma listinha do que é prioridade, do que não dá para cortar, e o que for futilidade vocês vão cortando, porque senão vai chegar em um determinado momento que não vai dar para pagar e o dinheiro vai escolher por você e ele vai te deixar, não posso dizer a palavra que o YouTube barra, mas vocês entenderam. E outra coisa que eu deixei de pagar, uma das primeiras coisas foi deixar de pagar a mim mesmo. Como assim? Assim que o dinheiro cai na conta, você separa uma parte que é para você, que é para os seus investimentos, que é para a sua reserva de emergência. Isso eu tenho o hábito de fazer. Mas quando as minhas contas
está dando exatamente o valor do meu salário, não tenho mais como pagar a mim mesmo. Na verdade, eu até teria, mas eu teria que cortar alguns desses gastos. Porém, eu não fiz isso. E isso foi um erro, porque é o que eu falei para vocês, que quando você não escolhe as suas prioridades, quando você não corta gastos e escolhe suas prioridades, o dinheiro vai escolher por você. Então, surgiu a emergência, eu não tinha mais reserva de emergência e nem tinha montado outra, justamente por eu não ter cortado gastos. Muito pelo contrário, eu fui aumentar os gastos. Esse é um erro muito comum. Isso não torna nós uma pessoa burra. Isso torna nós uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está no processo de aprendizagem e que eu aprendi na prática, eu aprendi na carne, sofrendo, mas vocês não é obrigado a aprender assim. Vocês podem aprender com a minha experiência, tudo bem? Então, por isso que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Então, gente, antes de concluir o vídeo, eu gostaria de dizer que eu não estou falando de um lugar de uma pessoa que está no topo, de um lugar da pessoa que tem todo o conhecimento pra si. Não, eu sou apenas mais um na fila do pão que está aprendendo com seus erros, que está no processo de aprendizagem. Eu ainda estou revendo os meus compromissos, revendo os meus gastos fixos, estou criando margem para poder montar a minha reserva de emergência, para o dinheiro sobrar todo mês, que é algo que não está acontecendo. E por fim, estou parando de fingir que está tudo bem, porque não está. As coisas não estão bem. A partir do momento que o dinheiro só dá para pagar as contas, as coisas não estão legais. E lembrando que eu não estou resolvendo tudo de uma vez. Nem eu consegui esse feito. Eu estou resolvendo coisinha por coisinha. E, gente, é o que todo mundo faz. É o que todo mundo que chegou na situação que eu cheguei faz. Ele não chega lá e resolve tudo de uma vez, porque se ele tivesse essa capacidade, ele nem estaria endividado. Então a gente tem que separar as contas conforme a sua prioridade e resolvendo uma a uma. E quando eu coloquei a mensagem aqui no vídeo, pare de pagar as contas desse jeito, é parar de pagar as contas do jeito que eu fiz, do jeito que eu paguei as minhas contas. E qual é esse jeito? É como nada tivesse mudado, pagando em dia, mas sem sobrar nada, sem sobrar R$1, usando 100% do seu dinheiro do mês apenas para se manter. Então é desse jeito que você tem que parar. E se você não está assim, tudo bem, parabéns para você. Mas se por algum motivo o seu dinheiro também só dá para pagar os seus gastos fixos e não sobra nem um tostão, tá na hora sim de você rever esses gastos e de cortar o não essencial. Se não dá para fazer isso agora, você tem que pelo menos se planejar para que a longo prazo você consiga fazer isso, que é o que eu estou fazendo. Como assim? A prioridade, eu já tô vocês entenderam. E se eu não consigo sair agora, o que é que eu faço? Eu vou pagando as contas para que no futuro eu consiga criar essa margem. Mas para eu conseguir ir pagando as contas, uma coisa que eu tenho que parar é de fazer novas contas. Tudo bem? Por fim, eu queria dizer que depois de cometer todos esses erros, eu percebi que eu estava ficando mais pobre, apesar de ter uma aparência de uma pessoa que tenha mais condição financeira do que eu tinha antes. Mas agora eu só tenho uma aparência, porque o dinheiro mesmo, eu tinha antes de conquistar tudo isso que eu conquistei, tudo isso, né? Uma vida com coisas mínimas de pobre. Mas antes, pelo menos, eu tinha recursos. E agora não. Por fim, se você está passando pela mesma situação que eu, ou está passando pelo uma coisa parecida,
Por favor, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, conte um pouco da sua história, caso sinta à vontade. E deixa o like, gente. Deixa o like, porque isso ajuda muito. Tchau, tchau.